isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Você já conseguiu chegar nesse lugar de entendimento que esse Jesus te ama ou só está na tua cabeça ainda? Porque enquanto estiver na sua cabeça, você não consegue se relacionar com ele de verdade. Tá? Porque o seu relacionamento verdadeiro com ele é no entendimento, conforme está escrito na Bíblia. Nós temos que entender, ter o conhecimento completo dele, de Jesus. Dele do quê? Do amor. Do amor que ele tem por nós, pensa nisso. Você tem que ter revelação do amor desse Deus por você. Então, estude a Bíblia. Vai procurando na Bíblia todos os lugares que fala que esse Deus te ama. Escreve. Depois você lê, vai lendo. Porque você tem que sintonizar no amor de Deus para você ser abençoado. Porque a religião, nós nascemos na religião, né? Nós somos gerados nas trevas. Nós somos gerados apartados de Deus, sem Deus, completamente. Não importa que a família ia para a igreja, que era salva, ou sim, ou não, isso não importa. Porque cada um teve que aceitar Jesus. Então, ninguém nasceu salvo. Todo mundo nasceu em trevas, nós todos. Então, nós já nascemos com todos os conceitos da religião que Satanás trouxe, desde a hora que Adão caiu da presença de Deus, que morreu espiritualmente. Então, é muito forte isso. Quando acontece uma coisa difícil, eu não sei porque que Deus não me ouve. Não sei porque que Deus não faz, eu estou orando. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Esta é a tática da religião. Te põe uma opressão, oprime você, esse pensamento. Então, eu preciso fazer mais alguma coisa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha força, óbvio. Você sabe disso. Você vai atrás, isso aí é a pura religião, a mentira da religião. E religião é um demônio, é um espírito maligno, é o diabo que sai lá do inferno com esse pior diabo que tem, que é da religião. E ele vem na cabeça das pessoas por causa daquela situação antiga. Então, por isso que nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos ter conhecimento da Bíblia. É óbvio que nós começamos pela nossa mente natural, porque tem que entrar por algum lugar, para eu poder trabalhar com ela. Então, eu vou lendo, eu vou falando, eu vou meditando, pensando, meditar é pensar no que diz. Então, eu vou falando aquilo. Agora, presta atenção, não é falando assim. A sua voz tem que entrar nessa atmosfera. Quando você orar, você tem que pôr para fora. Porque essa palavra tem poder. Deus não falou assim. Não. Ele usou uma voz de trovão para criar tudo, porque ele entrou nas trevas com um vozerio de poder. Quando você está orando, gente, vocês têm que orar. Vocês estão orando em língua. Você nem sabe se você está orando em língua. Você nem está escutando. A tua alma tem que escutar. Não é ficar balbuciando. Você está entendendo? É óbvio que isso é na sua oração. Você tem que se manifestar. Tá ouvindo? Porque isso aí entra uma inércia, uma preguiça, uma condição da alma de trevas que bloqueia a ação espiritual do espírito. Tá? Então, você tem que falar desse amor de Deus. Você tem que ouvir o que você está falando. Porque é a tua alma que tem que ouvir. Agora, vocês estão escutando? Nem eu. Está no pensamento. Está errado isso. Você vê que há uma força negativa de trevas em você para não soltar, que te prende. Tá? Então, muitas pessoas já disseram para mim que quando vão orar em línguas, que aquilo prende e a boca não abre. Então, você vê. Quer ficar só? Não é assim. A voz tem que sair. Para ser efetiva, uma oração eficaz, efetiva, não é uma oração de morto. Que jeito que você está? O que você está fazendo? Você nem sabe o que você está fazendo, não está transformando você. Então, se você for estudar que Deus te ama,
E você tem que estudar. Porque se você não tem a revelação de que Deus te ama, você não consegue confiar nele. Você vai fazer a sua força, isso é alma, é religião. Você vai pôr você não vai saber esperar nele. Porque você não confia. Quando você confia, você espera. Você senta. Está valendo isso? Então está faltando direcionar melhor, se posicionar melhor na oração. O diabo tem que escutar o que você está falando, e a tua alma também. Você tem que ministrar para a tua alma, é isso que você está fazendo. Exatamente isso, e o diabo está escutando, ele sabe que é verdade. Então é daí que o Espírito Santo vai agir. Então, vocês ficam tímidos. Vocês não conseguem fazer uma oração alta. Se eu chamar você para fazer uma oração aqui, você vai engasgar, porque você não está acostumado. Porque você não está acostumado a fazer isso sozinho. Porque não faz. Não, daí eu orei, né? Fala 2 palavras, mas orou o quê? Não orou nada, porque se soubesse, tinha orado de verdade. Hã? Sim ou não? Então, porque você não está fazendo isso lá com você. Então você não vai vencer o diabo. Você não vai, porque você não sabe. Você não tem prática. O que vale é a prática. Em tudo, para andar com Deus. É praticar a palavra de Deus. Então você estuda para praticar. Quando você for orar, você tem que falar. Claro que você não vai gritar, porque também vai acabar toda a sua saliva. Num tom que você ouve. E a atmosfera onde você está tem que ouvir também. Porque o diabo anda por aí, tá? E quando você for orar, que você vai falar, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Você não tem coragem nem de falar isso. Porque você não faz em casa. Você está tímido. E Jesus falou que timidez é falta de fé. Ou não? Não sei por que vocês estão tão tímidos e podiam ter mandado parar toda a tempestade e mandar o vento parar e a chuva e essas ondas. Vocês são tímidos, quer dizer, vocês são incrédulos. Você não vai ter fé desse jeito. Você não vai poder vencer o diabo desse jeito. O que é isso? É gente tímida. Oi. Pessoa que quando ela é tímida e chega num lugar, tem um monte de gente, ela quer pedir uma... Oi, por favor. Não é assim, não? Está morrendo de medo de levar um não, um grito. Aí eu conheço. Você não vai gritar, chamar a atenção dos outros, mas você vai se posicionar. Vocês estão acompanhando? Não tem confiança. Como é que você vai vencer o diabo que está derrotando você? Que está te atacando? Ele está vendo que você está tremendo de medo, ele está vendo que você está frágil, que você não está com a convicção, que você não treina em casa. Você não leva uma vida com Jesus na sua casa a hora que você ora. Você não leva. Você leva uma vida só de cabeça, de intelecto. Não é assim não, gente. Tá valendo isso? Então você tem que estudar que Deus... E pessoal de casa, como é que é? Fala uma vez lá sem fé. Quando você falar, você tem que falar com fé. Isso já está... Gente, é fenomenal quando a fé está saindo do seu coração. É maravilhoso porque você fala numa convicção tão grande, o negócio acontece. É bárbaro. Mas você tem que ficar lá em casa. É isso que você tem que fazer. Você vai romper as trevas que estão bloqueando a sua vida. Essas trevas estão roubando as bênçãos da sua vida. E deixam você com medo, tímido. Porque se falar no diabo, você fica... é capaz dele fazer alguma... Ele não vai fazer nada. Se você estiver convicto do que é a palavra de Deus, ele não pode destruir você. Porque ele vai ter que passar por Jesus. E ele pode? Jesus já acabou com ele na cruz. Desceu lá no inferno, pisou na goela dele, na cabeça dele, pegou a chave do inferno e saiu ressuscitado. Acabou o diabo. Agora eu comprei, através da minha morte, do meu sangue, todas as pessoas deste mundo que me aceitarem como Senhor e Salvador. Eu comprei elas de você. Elas pertencem a mim. Somos nós. Você pertence a Jesus. Então você tem que saber no que você pertence. Olha que demais. Ei, vamos parar com isso? Né? Tem gente que você nem escuta. Isso não está orando, você está perdendo tempo, sabia? Você podia estar fazendo outra coisa, porque isso aí, ó,
está resolvendo nada. Escuta o que eu estou falando, isso não está resolvendo nada. Não tem nada isso não tem oração nenhuma. Faz outra coisa, gente, você está perdendo tempo, porque não faz o certo. Tá valendo? Eita, vamos então? Força, gente, força e coragem. Foi o que Deus falou para Josué, e um dia ele falou essa palavra para mim, mas é até hoje que eu confesso isso. É até hoje que Deus transformou minha vida. Transformou minha vida. Eu tenho mais força do que qualquer pessoa jovem de 30 anos. Muito mais. A força é de Deus, que opera na sua vida. É isso que tem que acontecer, não a sua força. Porque a sua força não serve para nada, você cai desmaiado com qualquer ventinho, qualquer coisinha. Você já fica triste, você já fica fraco, você já quer desistir e você fica, desanimado. Então, tá fora. Mas vamos lá, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim, muito maior do que está no mundo. O mundo é o diabo. Maior é o que está em mim, é Jesus, do que o que está no mundo. Maior é o que está, é a vitória, do que o que está no mundo, a derrota. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Então vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe muito o seu coração e que essa palavra venha transformar a sua vida hoje, porque com certeza ela virá com todo o poder que há nela, que eu oro a esse Deus, Pai glorioso, em nome de Jesus, que libere a sua unção, Pai, para que a revelação da tua palavra venha romper todas as cadeias de trevas na mente de todos que vão ouvir essa palavra, não só agora nesse momento, mas quando ouvirem lá, que vai ficar na mídia, rodando, quando qualquer um ouvir esta palavra que é sua, será abençoado, liberto. Em nome de Jesus nós dizemos amém, aleluia, porque a palavra de Deus liberta. Como é que eu posso servir a Deus se eu tenho medo? Ninguém pode servir a Deus se tem medo, né? Porque, gente, perseguição é a primeira coisa que acontece quando você está servindo a Deus. Por isso que o Senhor disse, olha, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, porque eu venho abençoá-los. Então, e a própria palavra diz lá em Pedro, que nós todos que seguimos a verdade no mundo inteiro é perseguido. Existe a perseguição. Então, a pessoa quer ficar no social, porque o social é um jogo sujo. Você, oi, tudo bem? Não está nada bem, nem de um lado e nem do outro. É só uma aparência, é só uma conversa, é só uma mentira. Sociedade é isso, são trevas. Uma vez que você começa a andar na verdade, você para com isso. Você é sempre autêntico, verdadeiro. Então, é por isso que você pode derrotar o diabo. Tá? Então, nós vivemos aquilo que realmente Deus diz. E quando você vive o que Deus diz, você não tem medo. Porque Deus está com você. O diabo não pode passar por Jesus, atravessar Jesus e chegar em você, se a palavra de Deus estiver implantada no seu coração. A palavra de Deus é Jesus. Ele é o verbo. Sempre foi, desde sempre, está escrito na Bíblia, ele foi o verbo, ele é. Tá? Então o verbo se fez carne para poder assumir os nossos pecados e para mostrar como que nós podemos viver no Espírito, porque ele viveu no Espírito, ele não viveu na carne. Ele foi 100% homem e viveu no Espírito, 100%. Então, ele nos deu o Espírito dele. Quem que habita agora aqui nesse Espírito? É o Espírito de Deus, que se tornou um com o nosso. Então é para nós vivermos no Espírito, é para nós sabermos o que está acontecendo ao nosso redor. O que quer dizer isso? Qual é a trama do diabo? O diabo está sempre tramando contra nós. Em situações adversas, ou com pessoas, ou com qualquer situação, ou sei lá, gente, com qualquer coisa.
que faz parte da vida. Ele está tramando 24 horas por dia. Agora, você que fica... Vocês nem escutaram o que eu falei, né? Nem eu também. Tá? Então, você não vê o diabo. Você não vê as tramas dele. E você cai na dele, você fica enrolado, porque você tem medo dele. Quando você conhece a verdade, ela está no seu coração, você não tem medo dele, porque ele é um ser derrotado. Agora, quem não conhece, esse ser derrotado se faz poderoso com as mentiras, e a pessoa cai na malha dele, nos laços dele, e ele começa a comandar a vida. Então ele põe medo, você não vai adiante porque você está com medo. Você não confia em Deus porque você está com medo. Você vai fazer a tua parte, que é a parte que é confiar em Deus. Você não confia e faz com a sua força. Então por isso que não resolve a vida. Fica aí 30, 40 anos andando com Deus e não resolve nada. Fica nisso. Só foi salvo. Quando dá certo, uma bênção, uma coisinha, tudo bem. Mas é pouco, né, gente? É para viver todo dia com Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 8, que eu vou falar hoje, que nós fomos libertos da culpa, do medo. Sabe por quê? Uma pessoa que se sente culpada, ela tem medo ou não? Nossa, eu vejo pessoa que está com medo porque fez coisa errada, ela se fica culpada. Então o medo faz ela ter atitudes, sabe, que bloqueiam a vida. E quer enganar os outros, porque o medo é uma mentira. Agora, você tem que examinar o seu coração para você ver o quanto você tem medo do quê? É porque Jesus não está naquele lugar na tua vida. Você não conquistou isso. Ele já te deu, mas está no seu espírito. Tá? Então, é isso que a palavra de Deus nos mostra. E se você conversar com as pessoas, você vai ver que tem muita gente. Eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive cristãos, tem muito medo, vivem com medo de tudo. Vocês sabem, né? Chuva, vamos fechar todas as janelas, todas as cortinas. Ai, até hoje eu tenho horror. Eu tenho medo, eu fecho todas as janelas. Qualquer coisa, gente. Sabe, andar na rua, ai, pelo amor de Deus, será que é um ladrão esses, né? E assim vai. Não, peraí. Não. Será que é alguma doença? É medo o dia inteiro. Gente, falta de Jesus, falta de conhecimento da palavra, no conhecimento, mas com ela enraizada na tua vida. Fica de noite acordando com muito pesadelo, muita coisa, tremendo de medo. E não há oração que faça livrar do medo, porque falta a palavra de Deus no coração, gente. Então não é normal cristão viver desse jeito. Ai, a peste, gente, olha, levou séculos e séculos para a peste, as doenças, começar a matar, quando Adão caiu. Ele viveu 900 e tanto. Pensa nisso. Então, gente, foram quase 1000 anos. Mas depois que entrou, arrasou, é o que faz até hoje. E, gente, isso aí é falta de Jesus. O mundo, Paulo já descreve aqui em 1 Coríntios 11, não tomem a ceia, não participem desta comunhão do corpo e do sangue de Jesus sem se examinar, porque você morre igual o ímpio que não tem Deus. O mundo não é para levar essa vida. É para você saber receber a cura que está no seu espírito, de qualquer doença. De qualquer situação. Amanhã eu vou falar sobre isso. Eu vou ficar falando negócio de cura, bastante, porque tem que entrar na tua cabeça e alojar no seu coração. Que não é normal para um cristão ficar doente, direto. Não, pode bater uma doença aqui, tipo, um sintoma, veio, mas ele não vai alojar aqui. Ele não vai alojar. E coisa velha, crônica, que estava lá, vai ter que sair. Mas vai ficar orando até sair. Por isso que o louvor de verdade começa não só a curar a alma, mas cura o físico. Porque o espírito está perfeito, não está precisando de cura nenhuma, não está precisando de nada, libertação, ele é perfeito o nosso espírito. Mas a alma e o corpo, sim, porque o corpo depende da alma e veio de uma alma de trevas. Ficou detonado. Agora essa área é que tem que ser trabalhada bastante
com a palavra de Deus, tá? Agora, a pessoa que vive com medo, ela é uma pessoa atormentada, sim ou não? Lógico, porque o medo é um... Ai, sabe aquilo? Que medo, ai que medo. Meu Deus. Aí começa a lembrar. Um que está lá no céu, ai, será que está tudo... Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ai, o diabo, ele quer ter acesso na nossa vida. E o medo é um dos. Cai fora. Você tem que confiar em Deus. É na sua comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? Tipo, você está sentado aí, mas Jesus está aí com você, na tua frente. É isso que é uma comunhão. Você está num relacionamento com Ele, onde você envolve a sua vida com a dele e você fica liberto das trevas. É isso que é comunhão, mas é através da palavra. Você tem que praticar isso na sua casa. Saber ficar com Deus. Eu sei entrar na presença de Deus, sintonizar rápido, de tanto fazer. E é todo dia. Então, gente, é isso que você tem que fazer. Mas você tem que ter muita Bíblia, leitura. Mas não é uma leitura que não faz nada com você. Você tem que ouvir aquilo, tem que entrar dentro de você. Tem que entrar dentro de você. Prestar bastante atenção. Então, João, capítulo 8, versículo 36, Jesus está dizendo aqui, olha, preste bem atenção, Jesus está falando. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso inclui aqui livre do medo, porque libertação inclui tudo. Quando Deus fala em libertação, ser livre é de tudo, tudo que é mal, tudo que é maligno, tudo que vem das trevas, inclusive o medo. Isso aqui, está incluído aqui o medo. Tá? Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de dirigir carro. Não tem essas coisas, gente. Tem gente que tem medo de doença, então. Doença, qualquer coisa, não pode nem dar a mão. Ai, veio tudo agora. Gente, é doença isso. Medo é uma doença, parece. É um demônio. Espirra atrás, pelo amor de Deus. Eu vou ficar doente. E fica, né? A pessoa fica doente. Porque o medo traz tudo isso. Uai, você não está protegido, você está blindado pela palavra de Deus, o Espírito Santo, o sangue de Jesus, porque está dentro de você, você vive isso, você tem que viver nisso, não é na tua cabeça. Isso é uma escravidão, o medo, tá valendo? Ah, não gosto de sentar perto de gente que fica tossindo. Ah, eu conheço, pode tossir, morre de tossir, o problema é seu. É medo, tá valendo? Então, tem gente que tem medo de tudo. Agora, o medo, ele é o oposto da paz no coração. Tá? Quem tem paz no coração não está com medo, não. Direto. Porque o medo, ele pode vir. O medo vem de um susto, né, de repente. Uma coisa forte, um choque, um susto. Ele vem, mas se você tem comunhão com Deus, ele vai embora. Você sabe expulsá-lo e entrar no lugar da paz que está no seu coração. Então, conforme Jesus está dizendo aqui, que quem está com medo não está liberto, não está livre. Então, está precisando de libertação. Ai, ora para eu ficar livre do medo. Ah, mas não é assim, meu querido. Porque vai ter que entrar o oposto do medo aí, que é a força de Deus, é a coragem, é a paz, é a alegria de Deus, é o amor de Deus. Tá? Então, isso aí vem da sua comunhão com Deus. Né, gente? Então, tem gente que não tem medo até de dormir, está tão alarmado que quando deita, segura o sono porque tem medo de dormir. Porque já sofreu tanta coisa, que é uma coisa demoníaca que fica trabalhando aqui na mente da pessoa, para ela não dormir. De tanto sofrimento, tanta coisa que está acontecendo na vida, a pessoa não dorme. Precisa ficar tomando esses remédios aí, tarja preta, essas coisas, porque está sem Deus. Não está liberto conforme Jesus está dizendo aqui, tá? Então, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é a minha força. Ele não diz isso? Então, eu não posso viver na força do Senhor se eu estou com medo, porque são coisas antagônicas, separadas. Não combina. Noite e dia combina? Anda junto? Não. Ou é noite. Medo ou paz
são opostos. A força do Senhor é coisa oposta ao medo. Você tem que buscar esse Deus, porque você tem que tirar essa religião da tua cabeça, da tua vida, da tua mente. Eu não sei por que Deus não faz. Porque quando vem esse pensamento aí, é o pior diabo que está aí falando com você. Como Deus não faz? Já fez. O absurdo que Deus fez. Você tem que ter revelação do que aconteceu com Jesus. O filme que Mel Gibson fez é de chorar, é horrível. Mas não chega nem aos pés do que realmente Jesus passou. Nem aos pés. Para nos libertar do diabo. Medo é um diabo. Tá? Nós somos treinados para vivermos com medo desde criança. E ainda mais, falando que Deus é bravo, que Deus castiga e tudo mais, essas coisas. Né? Mostram, olha, não faz isso que Papai do Céu fica... Para, você nem conhece Papai do Céu, o que você está inventando? Papai do Céu é bom, é amor, para com isso, né? A pessoa inventa tudo, tá? Então, a raiz do medo, gente, ela é sempre a mesma. Não dá para você viver no que o Senhor é e ter medo. É sinal que, como ele diz aqui, não está liberto, tá? Agora, se eu quiser viver nesta alegria do Senhor, que é a minha força, é uma escolha, é uma opção. Eu vou ter que entrar na palavra de Deus e adorá-lo. Orar em línguas. Meditar para aquilo virar a verdade que ela é dentro de mim. No meu coração. Vai entrar no meu coração. Vocês estão lembrados do coração que fica aqui no meio? Fica grudado no espírito e na alma. É o nosso coração. Então, o nosso coração, agora que nós nascemos de novo, ele tem que pender totalmente para o espírito. Para que a nossa alma seja liberta. E o que é a alma? A mente, o intelecto, a razão, a vontade própria e as emoções. Isso é alma, sentimentos. Então, o nosso coração, ele vai ter que estar ligado ao Espírito nosso, aonde o Espírito Santo habita, onde está a vida de Jesus, para passar tudo para a nossa alma, que é totalmente distorcida do que Deus é. Tá? Então, é uma escolha eu viver na alegria do Senhor, que é a minha força. E os cristãos não estão sabendo escolher o certo. Estão sempre escolhendo o mais fácil, não faz nada. Leva a vida assim, não faz nada, porque dá trabalho, eu não vou. Então, anda pro diabo. É isso, não está liberto. Se não está liberto, está preso, está escravo. Escravo de quem? Do inimigo. Você tem que entender isso, você tem que tomar um posicionamento, porque Jesus fez tudo para você ser dele. O seu espírito é dele. Você ficou só nesse nível de nascer de novo. Agora você vive aqui, pode viver até 100 anos, na escravidão do diabo. E ainda morrer de uma maneira trágica com 100 anos, doente, esfarrapado, tudo quebrado, com uma coisa horrível. Vale a pena isso? Não enxerga, não anda, não consegue comer. Vem cá, remédio, para que isso? Tá valendo? É para viver, mas é para viver com a alegria do Senhor. Porque senão está vivendo igual o ímpio. Exatamente. Por quê? Porque está andando nas trevas, não é isso que Deus quer, tá? Então, se eu tenho ansiedade, é porque eu estou com medo. O medo gera ansiedade. Ele traz tormento também. E isso rouba a fé, então não tem fé, tá? Amanhã eu tenho que ir para não sei onde, eu nem durmo, eu nem como, eu estou aflita, Gente, isso é medo. Imagina que situação caótica, horrorosa, sem Deus completamente, não está liberto. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Mas como que ele vai libertar? Eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que receber essa palavra, pensar nela, meditar e repensar. Pensar. Vocês já não viram o gado lá no pasto, gente, que eles ficam até embaixo das mangueiras? Lá eles ficam o dia inteiro ruminando.
Meditar é isso, pensar no que Deus é. Mas você nem sabe o que Deus é, mas você vai pensar nele. Como? Você nem fica escutando a Bíblia, a palavra. Você tem que escutar. Põe lá a palavra para você escutar, bastante. Bíblia. Para de ficar vendo muito esse celular aí. Essas porcarias que fica mostrando lá. Põe a palavra, fica ouvindo. E fica orando em línguas. Põe a Bíblia para você acompanhar. Você põe todo o seu ser natural, que é a sua alma, seu intelecto, sua razão, as suas emoções, a sua vontade própria, tudo para participar do que você está ouvindo. Num áudio, digamos, da palavra. Fica lendo, aquilo está entrando em você. Você pensa que não, mas está. Você tem que pôr tudo que você tem aqui, porque a alma é poderosa. Você tem que adestrá-la. Sabe o que é adestrar, né? Fazer se comportar de acordo com a Bíblia. É você que tem que fazer isso. Agora você pega um leãozão lá, né, minha filha? Que está lá no meio do mato. Um tigre. Uma onça. E agora você vai domesticá-la. Tá? Você vai ver que o bicho é bravo. Então é a nossa alma. Ela vai contra Deus, ela não quer. Porque ela nasceu em trevas, ela pertenceu ao diabo. É homem velho que Jesus comprou na cruz. Agora o seu espírito é vivo, você tem que fazer de tudo para que o teu espírito comande a tua alma. Para você não levar uma vida sem razão, sem sentido e sem resposta de oração. Tá valendo isso? Você tem que saber o que está rolando na tua vida. E saber que você tem que mudar o seu comportamento, que a hora que você mudar o seu comportamento, a resposta da oração chega. É por aí, porque a fé entrou, tá? Então a fé não entra onde está o medo. Então, não vamos ficar só no nível da salvação. Você está salvo, se o Senhor te chamar, seja quando for, você está salvo, aleluia, você vai para o céu. Mas, gente, levar uma vida sem solução, de problemas, você se arrastando, o peso da vida está sobre você. Não está certo isso, não está certo. Você não é Deus. Ele levou sobre ele as nossas dores. Nos perdoou de todas as iniquidades. Tá? Então ele levou toda essa situação difícil de vida sobre ele, para que nós agora recebamos a vida dele e vivamos. Ele leva o nosso jugo. Porque ele falou, o meu jugo é leve, é suave. Vem, aprenda comigo, Jesus falou. Vem aprender comigo, eu vou te ensinar. Porque o meu jugo é suave, o teu é pesado, você não aguenta. Porque o jugo dele é amor. Você tem que aprender a amar como Jesus ama, nós todos, cada dia mais. Sempre trabalhando com isso. Porque é daí que gera os problemas e o medo. Tá faltando boa parte do amor de Deus, tá? Então, por exemplo, a raiz, vamos começar assim, a raiz do medo vem, tipo assim, eu não estou protegida nessa área. Então começa o medo. Eu não estou tendo proteção. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou ter a resposta? Pronto, o medo. Quando você está na alegria do Senhor, na confiança, você nem pensa nisso, que você não está protegido. Então você não está com medo. Está valendo isso? É daí. Porque lá no fundo você se sente desprotegido de Deus. Que ele não está dando conta. E é muita mentira isso. Você é que não se posicionou nele, no que ele é, para você não ter essa condição na sua vida, tá? Então, gente, o medo atuando na nossa vida é a total presença da incerteza. Você não tem certeza que Deus está ajudando você, que ele está aí com você. Você não tem. Por isso que você está com medo. O que você acha? Tá valendo?
Então, é isso. Você tem que ficar livre. Gente, vai buscando esse Deus. É tão bom você ficar liberto e Deus se movendo e você sabendo monitorar a oração. Porque o Espírito Santo, em comunhão com você, vai te levando para a oração correta. Quando é para falar em português, ele te inspira. Faça-me o favor, que glória! É melhor do que eu ficar, Deus vai lá, faz isso, vem cá, e sai diabo, e sai. Ele não vai sair coisa nenhuma. Ele adora esse tipo de oração, o diabo. Porque ele fica lá permanente. Tá tudo errado isso. Tá? Então vamos ver Mateus 12. Mateus, capítulo 12, vamos aqui. Jesus está ensinando. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos ver agora o versículo 35. Vocês já bem sabem disso e nós precisamos sempre voltar para essa palavra que Jesus diz em Mateus 12, 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então nós precisamos saber o que realmente é o tesouro bom. E está aqui na Bíblia. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, vamos lá. Jesus falou que o homem que tem o tesouro bom tira coisas boas do coração. Então, eu quero ter o coração bom, eu quero ter um tesouro bom. Então, vamos ver Filipenses 4, versículo, porque chega de coisa ruim, tesouro ruim, nós vamos eliminar da nossa vida. Você vai ver que gente, mas é batata, não é assim que brasileiro fala? É batata. Resolve. Você faz o que Jesus fala. Gente, pabufe. É isso. Não, eu não vou cansar de vir aqui falar isso. Só que pregar essa mensagem vem muita perseguição. E eu conheço. É essa mensagem que resolve vida. Somente essa mensagem. Ela é importantíssima. Então, veja versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso coração. Porque o nosso pensamento não vem do que o coração pensa. Eu já não ensinei isso aqui outro dia. Da onde começa o pensamento? No coração. Está pensando coisa errada? Ele está formando. Depois ele traz para a minha cabeça. E eu, ai, diabo. Não, porque está trevas lá. Coração corrupto, Deus fala. Mas se o coração for bom, que é isso tudo aqui, gente, é o tesouro bom. Que eu vou ficar liberta de todo mal. Chega, gente. Chega de dar condição para o diabo. É a carne, parte carnal nossa, que dá condição para o diabo. Nós precisamos muito do Espírito Santo para as nossas condutas, para as nossas falas, atitudes, ações, pensamentos. Precisamos do Espírito Santo, por isso que tem que orar muito em línguas. Muito! A pessoa não ora. Tem que orar, gente. Tem que sentar lá, cambarele queixo. Fica escutando você falar. Você não está orando coisa nenhuma, tá? Não é bem por aí. Você tem que ouvir. Mas é que eu só fiquei com lá, porque você está orando para dentro. Não sei mesmo. Agora, se você começar a falar, a sua língua vai começar a virar e vai sair um idioma. Com vários vocábulos. Vai sair. Eu não sou diferente de você. É de orar muito. Mas leia a Bíblia, Cristo Redentor, leia a Bíblia. Quer fazer o favor? Põe o áudio. Põe áudio. Fica ouvindo. Eu era tão cheia de tormento, de tanta dificuldade na minha vida, e olha que eu vinha lendo. Mas Deus falou, põe o áudio, põe o fone de ouvido e põe num tom mais alto. Para você não escutar nada que está acontecendo aqui. E sintoniza nisso. Gente, foi minha salvação. Transformou a minha vida. E orando em línguas.
Uai, esse é o remédio. Não adianta você ir no médico, ele não vai resolver problema da tua família. Ele não vai resolver problema das suas finanças. Ele não vai mal resolver o problema da sua saúde, porque está tão inflamada a sua alma com tormentos, com medo, com trevas, que o teu físico está doente. E não há remédio que chegue. Uma hora é daqui, outra hora é daqui, outra hora é daqui, outra hora é daqui. O médico já não aguenta mais. Vai dando qualquer coisa para ver se você fica quieto, para não ir lá outra vez. Certo? Então, gente, isso é a aflição que está lá dentro. A pressão sobe, a pressão baixa, o coração dá ataque cardíaco, e sei lá, e dá vertigem. Gente, isso é sua alma. Você está com medo, você está sem Deus. Começa a tratar a sua alma, seu físico vai ser curado. Os seus pensamentos, a sua conduta, o que você é dentro de você. Porque ele já falou aqui a qualidade de coração, tá? Olha aqui, para que você vai ficar com medo agora? Gente, vocês viram o que aconteceu com a política? E agora? Escuta, se acontecer um colapso econômico, mundial, e Deus com isso? Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Quem que guia a sua vida? Você entendeu? Você não entendeu. Porque você fica só discutindo isso. E eu conheço. Aconteça o que acontecer, Ele está com você. Ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. E os meus negócios, se você estiver com Ele, você está abençoado. Ele sabe fazer você abençoado, porque Ele é bênção. Ele não é maldição. Vocês estão me acompanhando? Você tem que largar o mundo. O mundo é o seu modo errado de pensar. É você andar com a sua força. Se houver um colapso, e Deus com isso. E nem a condição mundial está no seu coração. Quem está no seu coração é Deus. Aí é a vantagem. Esta é a mensagem do Evangelho, que está sendo muito pouco pregada. Tá? Que a própria pessoa que fica pregando o Evangelho fica pondo medo nos outros. Tá, Jesus vem, a gente não sabe quando, mas ainda está nesse rolo, o mundo está só piorando, não está melhorando. Está ficando no comando das trevas, cada dia mais. Quem está lá no comando geral das trevas vai ficar reinando por um tempo. O resto não interessa, Deus está conosco. É isso que você tem que se apegar em Jesus. A solução está aqui. Essa é a condição do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a paz que transcende todo o entendimento humano que está no coração. O entendimento humano é agora. Gente, vai ficar tão ruim, vai ficar pior. Bom, que fique. Está faltando o que para você? O que Deus falou para mim quando eu saí das casas? 10 anos eu preguei nas casas. Todos os residenciais, em todos os lugares, em prédio, todo lugar. Quando fomos para o prédio, estava já tudo pronto, já tinham conseguido tudo, que foi só milagre um atrás do outro, decorar a sala do culto e etc, tudo certo. Mas eu estava orando em casa, de repente, me veio um medo assim, eu falei, Deus, como é que eu vou manter aquilo? Me deu assim um lapso, que até então eu estava nos braços do Pai, tranquila, como sempre estive quando entrei nas casas. Deus, o meu Pai, que é o mesmo Pai de Jesus Cristo, falou para mim que dia que faltou alguma coisa enquanto você pregou nas casas. Portanto, nunca vai faltar nada para você aqui, porque eu estou na liderança disso. E que dia que faltou? Nunca vai faltar. Então é isso que é andar com Deus. Que dia que Deus vai falhar comigo se eu estou na obediência do que a palavra diz? Falta só obediência, entendimento, você tem que andar com Ele. O cerco está apertando no mundo. Por quê? As trevas estão ganhando, parece. Mas quem está com o Senhor vai ser perseguido, mas Ele vai estar junto. Para nada faltar, porque Ele disse, eu sou o teu pastor. Então você não tem que ter medo. Você não tem que ficar verbalizando as coisas dos outros. E eu conheço. Trevas é isso, é jogo. É jogo quem pode mais. Um abocanha o outro e vai arrancando o outro.
O resto fica sem nada. Porque Jesus disse, olha aqui, a minha paz eu vos dou, não é a paz que o mundo dá. Eu deixo a minha paz com você, eu dou a minha paz para você. Por isso, não se turbe o vosso coração. Não é para você ter medo de nada. Vai, se tranca lá no quarto, fica orando. Se você ficar lá orando em línguas, o tempo que você fica conversando com os outros, assistindo televisão, vendo internet e perdendo seu tempo, se você ficar lá orando em línguas e falando que o Senhor é o seu pastor, que nada vai te faltar, eu te garanto que imediatamente você vai ser abençoado. Vai, porque Deus está com você, você está com Ele, você está usando o seu tempo na presença dEle. Ele responde a oração, porque a fé entra em ação. Você com a palavra, está valendo? Então, ele está mostrando aqui, tá? Então, falta o quê? Conhecimento da bondade de Deus, do amor dele, da fidelidade. Precisa ter isso. Você só vai ter conhecimento da bondade de Deus, da fidelidade dele, do amor dele por você, na comunhão com ele, na companhia dele, se ficar mais fácil eu dizer assim. Se você ficar na companhia dele, você vai perceber e receber isso tudo, você vai confiar nele. Que o que ele diz, ele é e ele faz. Você vai ser obediente a ele, uma vez que você confia nele. Porque você não tem mais medo daí. Você recebe a paz. Você vai confessando que você tem a paz de Jesus. Que ele já te deu. Te deu a força, te deu a coragem, tá? Então, é por isso que as pessoas não conseguem confiar em Deus, porque elas estão olhando na força delas e gera o medo, tá? Quando você está com medo, você está com a tua força. Que é o diabo que está fazendo, é trevas. Não é para você ter a sua força. A sua força tem que ser a dele. A alegria do Senhor é a sua força. É isso que você tem que ter. Quando você não tem essas coisas todas, você está com a sua força. Então, todo o medo e toda a dificuldade cai sobre você. É por isso que você anda em pânico. Tem gente que já vem assim. Vai falar com a voz tremendo. Por que você está com esse medo? Olha o seu estado, isso é perigosíssimo. Você não sabe que isso é perigoso? Isso que é perigoso. Porque você está sem a proteção de Deus, que você está do lado do inimigo das trevas tremendo, de medo. Porque quem tem medo é o diabo. Ele não pode ouvir o nome de Jesus que ele treme. Na outra igreja um dia eu vi, o Senhor me deu uma visão. Eu no altar, a entrada era para lá. E tinha lá um demônio que vinha vindo, ele vinha para cá, para subir aqui onde eu estava. Mas quando ele chegou, tinha uma linha aqui assim, que só eu que vi, que é uma unção de Deus. Quando ele chegou ali, ele começou a tremer igual vara verde e caiu no chão. Você está protegido se você anda com ele, mas você tem que aprender, eu estou ensinando, vai fazer. Foi assim que me ensinaram, vai lá e faz. Eu fui e fiz. E acabou, eu não fiquei esperando nada não. Fui voando fazer. E sempre deu certo. Entrei no meu chamado. Tá valendo? Isso aqui está entrando alguma coisa aí na tua vida, sintonizando? É isso que vai acertar o teu passo. Não comece a criar ideia na tua cabeça com a tua força, que não vai dar certo. Depois fica com medo. Deixa o Espírito Santo fluir. Você tem que sentar lá e orar muito em línguas. Se você quer tomar uma decisão na vida. Você não vai tomando decisão com a tua cabeça. Porque não dá certo. Porque é coisa humana. Faz errado, depois vai perecer lá na frente. Tá valendo? Senta e fica orando que ele vai te conduzir. Porque às vezes é aquele negócio. A pessoa sintonizou um pouquinho e já vai correndo fazer do próprio jeito. Não dá certo, começa a ficar com medo, depois fica pior a situação. Se você sintonizou alguma coisa, senta lá e fica orando. Vai orar em línguas, vai adorar o Senhor, vai ler Bíblia, fica bastante orando em línguas, falando a palavra em voz alta. Aí vai ser sintonizado o que realmente ele quer. E ele vai te favorecer para dar certo. É assim que é. Então, meu bem, é isso que você tem que fazer. Por que é que Deus abençoou tanto meu marido nos negócios dele?
Eu fiquei por detrás, adorando, e orando e pedindo para ele. Ele ora todos os dias, por anos, desde que me converti. Salmos, ele sabe até decora os salmos, ele faz aquilo. Eu falo, mas você tem que clamar o sangue de Jesus. Ele falou, não, eu estou clamando. Ele sabe. Ele sabe, ele ora todos os dias. Não adianta ninguém chegar lá antes daquele horário, porque ele fica 1 hora todo dia no escritório dele orando. Chegue quem for, até o corretor que mostrou esse prédio para ele, um dia falou para mim, não, a gente chega lá, ele está lá, com a porta fechada, ele não recebe ninguém, está orando. E ele é um crente, ainda falou meio que assim. Ele devia estar também, né, orando, o crente. O crente não ora, gente, que é isso? Só faz confusão na vida e dos outros também. Está na hora de você andar no que Deus é, para você ser um crente classificado. Um crente de verdade, aonde Deus atua na sua vida. É isso aí, que todo mundo vê, porque é luz. Fala, eu não sei como que os negócios vêm para a sua mão. Grandes homens de negócio falaram isso para ele. É Deus. Mas ele é honesto, ele não faz corrupção, nem de jeito nenhum. Quando ele adquiriu esse cargo da diretoria dessa empresa americana, ele veio um dia e falou, não, eu não quero fazer negócio com essas empresas estatais, não, de jeito nenhum, porque ali é propina, eu não vou fazer isso. Gente, a partir daquele dia eu ajoelhei, orei e falei, Deus, em nome de Jesus eu quebro a ação desse diabo nesses negócios e fortalece Fernando, porque eu não quero um dinheiro ilícito aqui dentro da minha casa para criar minhas filhas. Em nome de Jesus, eu não quero, eu não aceito. Em nome de Jesus, você não vai entrar aqui, diabo. E nunca ele fez isso. Ele não aceita. Ele não faz esse jogo. Ele está abençoado. Deus abençoou. Então, se você anda na palavra de Deus, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É de hoje para frente. Se você anda na palavra de Deus, Deus te abençoa. Começa a viver essa vida. Ele vai te abençoar. Meu marido é um homem trabalhador. Naquela ocasião que ele começou a empresa, que ele trabalhava 12 horas por dia, às vezes até 16 horas, e todo sábado ele trabalhava. Uma pessoa que quer vencer na vida tem que trabalhar. Está em Salmos. Deus falou, é com o suor do teu trabalho que eu te abençoo. Não é fazendo coisa errada. Tem que trabalhar e bastante, mas Deus abençoa. Com oração. Então, o medo vai embora. Porque você está abençoado. Quando você tem comunhão com Deus, você não fica tremendo de medo, não deixa nem de dormir, nada disso, tá? Então, o medo é o modo que o inimigo usa para enlaçar a vida espiritual de um crente. O medo. A pessoa tem medo, não dá o passo, não sabe, tá? Então, vamos ver 2 Coríntios capítulo 5. Como é que esse medo vem? 2 Coríntios capítulo 5. Veja aí. Está valendo? Olha só isso aqui, gente. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 21. Isso é muito importante, tá? Entendermos o que é a justiça de Deus. Aquele, versículo 21, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, Jesus, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É preciso ter a revelação do que é a justiça de Deus para você ser liberto. Você foi justificado. Não há condenação na sua vida. A justiça de Deus para nós é um dom, igual a cura é um dom. Tá? Igual a graça de Deus é um dom. Então, você não tem que fazer nada para receber isso. Você tem que se posicionar na palavra, viver na palavra, mas não é por obras. Fiz tanto, orei tanto, fiz jejum, fiquei 40 dias jejuando, eu fui para as montanhas, eu fui para as matas, eu fiquei fazendo tudo. Então, isso aí não está adiantando nada, isso. Não é o teu sacrifício que move Deus. É a sua obediência, a sua comunhão com Ele. É isso aí. Tá? Não é o tanto que você ora é que vai fazer você abençoado. É o tanto que você se comunica com Ele, se rende, se entrega.
É isso aí que você tem que fazer. Então a justiça de Deus é isso. Foi por isso que ele levou o pecado nosso, ele nunca teve, e nós fomos justificados com a justiça de Deus. Precisa de revelação para ficar livre do medo. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Deus fez isso. Deus puniu Jesus, tacou nele os nossos pecados. Ele nos justificou antes que nós o aceitássemos como Senhor e Salvador. Não foi? Ele morreu antes. Daí que veio a nova aliança. Tá? Aliança no sangue. Gente, a aliança é algo extraordinário que todo mundo precisa ter revelação também. Como que Deus nunca falha se você está andando na aliança. Se você está entendendo a operação da aliança, o que ela faz. A aliança de Deus, que é sempre feita no sangue, e nessa foi feita com o sangue de Jesus. Então, Jesus recebeu a punição dos nossos pecados de morte. Ele morreu com os nossos pecados desfigurado de uma forma humana. Nem forma humana ele tinha mais, diz a Bíblia. Irreconhecível. Com os nossos pecados. Então Deus nos justificou. Não adianta você ficar agora se condenando. Eu errei, eu estou errado. Você precisa dele, vai na presença dele. Você nasceu de novo, ele vai te abençoar. Olha isso. Então a justiça é importantíssimo, tá? Nós fomos inocentados diante de Deus. Pensa nisso. E isso vai ajudar você a se posicionar, na presença dele. Porque veja que sempre tem uma condenação. Não, acho que eu errei. Não, porque a gente falha todo dia. Nós temos uma carne, mas nós temos o perdão. Porque nós reconhecemos. Então, Deus não está deixando de me abençoar porque eu falhei. É porque eu não estou sabendo, eu me condenei. Então eu não me acho digna de ir na presença dele. Não é que eu não sou digna, mas a justiça me deu acesso a ele. Você entende? Você pode ir sem condenação na presença dele, porque ele levou os teus pecados. Então a condenação, a culpa é, vamos dizer, um acessório fatal para destruir a fé e o relacionamento com Deus. Porque isso vem direto. Eu não mereço, eu não fui legal, eu não fui bem e tal. Porque o diabo vai sempre condenar. Se orou demais, então você não vai receber. Orou de menos, você não vai receber. Você não foi bom, é só confusão. É isso que o diabo faz, tá? Então, enquanto você não aceitar o que Jesus fez por você, você não vai ficar livre do medo. Você vai ter que aceitar, entender, porque você tem que entender para aceitar. Ele levou. É isso aí, eu não preciso fazer. Olha que demais. É simples, gente. Mas o negócio é a cabeça, que está tudo errado lá dentro. Então eu preciso ler muito a Bíblia, ouvir esses ensinos ajuda. Porque você vai estudando a palavra, isso vai entrando. Quanto mais você ouve eu falar, vai nisso, volta, vem para isso, isso aí vai entrando em você. Se você está estudando, orando em casa, lendo a Bíblia, adorando, isso vai mudando a sua cabeça. Para você andar livre do medo. Porque o medo bloqueia a fé, você não recebe nada de Deus. Porque o medo é uma coisa do diabo, tá? Tem que aceitar, então, o dom da justiça. A hora que você aceitar o dom da justiça, o medo vai embora. Não tem culpa para mim não, diabo. Eu tenho autoridade de Cristo Jesus sobre vocês, pode sair. O meu Deus é por mim, diabo, você sai. Eu não aceito essa mentira tua, pode sumir. Começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor, ora em língua, você fica livre. Medo de tudo, medo de morrer, medo de resultado de exame, medo de tudo que eu disse. Medo de tudo. Medo da crise econômica, medo da falta disso e daquilo, medo, medo de ser abandonado, nem sei. É tanto medo que não é para ter medo. Você tem Jesus. Ele disse, eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Isso é maravilhoso, tá? Então, aí o medo não vai ter lugar mais para ficar na sua vida, sabe por quê? Não tem culpa. O medo se aloja na culpa. Eu errei, eu fiz errado, eu nunca devia. Pronto. Se ele está vendo que você está indo muito bem, ele vai pegar uma coisa, então, gente, meu Deus, vai escafunchar lá atrás. Que coisa que já nem tem a ver, não tem. Lá vem.
Então, se você não está com a justiça, aceitou que Jesus já levou todo o mal da tua vida sobre ele, não tem culpa, não tem onde o medo se alojar. Eu não estou com medo de nada não, Deus está comigo. Olha que demais. Não estou com medo porque Deus está comigo. Viu? Vai orar desse jeito, pra você ver. Você tem que falar nesse tom, você está sozinho no seu quarto, orando, onde você estiver. Você tem que falar. Às vezes estou lá pegando as panelas embaixo da cozinha. Mas olha que diabo, nem bem que não tem, porque eu vou falando. Estou abrindo a geladeira, pegar cebola, sei lá o que, o tomate, eu estou falando. Você pode sumir. Porque às vezes ele vem na mente, ele vem numa situação, me lembra uma... Não, nem adianta, isso já está resolvido. E cito a palavra de Deus. O dia inteiro a minha vida é com Deus. Eu ando com ele e ele comigo. É isso que tem que acontecer na sua vida. Larga a mão do resto, você vai ter sossego na vida. Quando você sentar, você descansa, ele está lá com você. Coisa maravilhosa. Então, Isaías 54, 14. Veja isso. O que Deus fala aqui para nós? Maravilhoso. Ai, esse Deus é bom demais, gente. Isso é qualidade de vida. Agora, o pobre de espírito fica andando ou pegar revista. Não, revista não existe mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou do tempo da revista, mas me desculpem. Não, que isso? Vocês vão já naquela televisão desse tamanho, que é tudo aquilo lá, smart, né? Que é smart também. Aí você já liga lá num canal que você começa a ver aquelas mansões, aqueles iates. Ai, o dia que eu tiver... Ai, que pobreza de espírito. Pelo amor de Deus. Ô, gente, fica sonhando com besteira. Vai andar numa vida real, que é Cristo Jesus. Você livre do diabo, das mentiras, do peso da sua vida, das doenças, de tudo que te sufoca, o que ele quer roubar da tua vida, tirar o sossego. Não, é por causa desse, é por causa daquele, não tem culpa, cai fora. Deus vai arrumar tudo. Você que tem que se posicionar em Deus. E acabou. Você não precisa ficar com medo. É por causa desse, é por causa daquele lá. Não, você não vai poder fazer nada, já viu que não? Aí você começa a inventar oração. Oração que não sai do fundo do poço. Você tem que sair do fundo do poço. Você tem que estar sentado em lugares celestiais. Com Cristo Jesus. É lá que você tem que viver. E Ele vai fazer. Olha aqui, para você orar em línguas, põe então palavra de Deus. Evangelhos, cartas, para você ficar ouvindo e você vai ouvindo aquilo, está te ajudando. Em vez de você ficar pensando nos tormentos, no medo e coisa que não vai ter solução. Você não vai dar solução para nada. Deus já tem resposta, Jeová Jiré. Já tem a solução para todos esses problemas. Porque Ele é o Senhor, o absoluto. Aleluia.